Bem-vindos, galera interessante. Eu vos saúdo com a santa paz de Deus. Mais um vídeo desse quadro, a Bíblia de um jeito fácil. Um jeito mais dinâmico de você aprender sobre a palavra de Deus. Quem de vocês não conhece um irmãozinho, uma irmãzinha que diz assim: eu não preciso ir para a igreja somos nós, eu sou a igreja, a gente não precisa de congregar, Jesus Cristo não deixou a igreja na terra, Jesus Cristo não deixou religião nenhuma. Conhece ou não conhece? Eu mesmo conheço. Então esse vídeo foi feito para eles, é um vídeo polêmico, então eu necessito da ajuda de vocês para compartilhar esse vídeo com essas pessoas, com alguém que você conhece, que precise de passar essa mensagem para frente. Porque eu vou deixar hoje aqui vários versículos bíblicos que mostram que é diferente, tá bom? Então, você que está já sentado no seu lugar, na sua poltrona, na sua rede, eu faço a pergunta. Estão todos preparados? Devo congregar em uma igreja ou não? Meus amados e amadas, o versículo mais usado para essas pessoas terem base, para dizer que não precisa ir para a igreja, está lá em Atos, no capítulo 17. Vamos ler. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Pois é, meus amados, nesse versículo diz que Deus não habita em templos ou igrejas feitas por mãos humanas. É claro, se ele habita os céus, ele habita o trono, o insondável trono da glória, ele não vai habitar na igreja. Mas será que a sua presença não pode estar lá? Será que o seu olhar não pode estar na igreja? Será que ele não pode enviar seus anjos na igreja? Será que o próprio Jesus Cristo não pode passear pela igreja? Ou o Espírito Santo que está aqui, nosso Consolador? Antes de mostrar alguns versículos, eu vou ler alguns salmos para vocês que falam sobre congregar. Vamos ler. Alegrei-me com os que me disseram: vamos à casa do Senhor. Proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. De ti vem o tema do meu louvor, na grande assembleia, na presença dos que te temem, cumprirei os meus votos. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. E por último, celebrai a Deus nas congregações ao Senhor, desde a fonte de Israel. O rei Davi já falava: eu alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Onde é essa casa do Senhor? Será que ele vai dentro de outra pessoa? Porque tem aqueles que dizem, a igreja somos nós. Ou ele vai dentro dele mesmo, ou ele vai para algum lugar congregar. O que significa congregar? Congregação. Vamos ler. Ato de congregar, reunião, assembleia, companhia de religiosos da mesma ordem, reunião de pessoas seculares ou religiosas, submetidas à mesma regra. O próprio rei Davi congregava. Congregar é se reunir numa assembleia, louvar ao Criador, se reunir em um culto ao grande Deus, o Criador de todas as coisas. Mas se você ainda não está satisfeito com esses versículos, lembra que Davi queria fazer uma casa para Deus, que era aquela tenda onde ficava a arca, a arca da aliança. E Davi colocou no seu coração de fazer uma casa para Deus, um templo. Mas aí Deus disse que ele tinha muito sangue nas mãos e que seu filho Salomão iria fazer essa casa. E Salomão fez a casa. Agora vamos ler o que diz lá em Salomão, está em 2 Crônicas. Vamos ler. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus,
e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que meu nome esteja nela perpetualmente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Pois é, galera, interessante, o próprio Deus disse que o olhar dele estaria naquela casa. Se alguém cometesse algum pecado, todo o povo, se fosse na casa que ele escolheu e orasse, seria perdoado, porque a presença dele estaria ali. Ele escolheu aquela casa. E o próprio Jesus Cristo, ele corroborou com isso. Quando ele chegou lá e na frente da casa do Senhor, do seu Pai, e viu o povo vendendo, como hoje ainda fazem aí, colocam na frente da igreja várias coisas para vender, Jesus Cristo chegou lá e pegou um cordão lá e começou a expulsar o povo. E vamos ver o que ele disse. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambiadores assentados. E tendo feito os arrogues de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas. E espalhou o dinheiro dos cambiadores e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. E seus discípulos lembraram do que está escrito: o zelo de tua casa me devorou. E aí, irmãos, o próprio Jesus Cristo disse: não façais da casa do meu pai ponto de comércio. Ele chamou casa do meu pai. Será que a presença de Deus não era ali? Não foi levantada em nome do Senhor dos Exércitos, em nome do Deus, Criador de todas as coisas. É claro que aquela igreja ali, aquele templo, todo mundo que ia lá sentia a presença de Deus, ou não? Estou aqui formatando aqui o computador do irmão Tauan, acho que já terminou, já apareceu o símbolo do Windows. Vamos ler mais o nosso Senhor Jesus Cristo falando sobre igreja. Vamos ler. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. Veja que o próprio Jesus disse: onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali eu estou. Ele falou de um só? Não, ele está falando ali de igreja, de congregar, de se reunir. A presença dele aparecer lá. Muitos são batizados com o selo da promessa, outros recebem dom de linho, de cura, de profecias, vários tipos de dons, se congregando. Mas ele mesmo fala de igreja. Vamos ler. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como gentil e publicano. Nosso Senhor Jesus Cristo estava falando, de quando o irmão pecasse, que a pessoa chegava lá e chamava ele a atenção. Se ele ainda não escutasse, que chamasse outro, e fosse os 2 lá. E se ele não escutasse, que fosse falado para a igreja. Quem é essa igreja? Se já tinha 2 pessoas indo lá. Se nós somos a igreja, já foi 2 pessoas lá, 2 testemunhas falar com a pessoa, com o irmãozinho que estava no pecado. Aí ele diz: comunicar à igreja. Que igreja é essa? Não é um corpo? Aí se ele não escutar a igreja, aí considera ele gentil e publicano, porque ele é uma pessoa rebelde. Já em Atos dos Apóstolos, começa a espalhar a igreja de Jesus na terra. Porque o Senhor disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Que não crê já está condenado. Vamos ler lá em Atos. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam um pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então, eles estavam se reunindo no pátio do templo, como igreja, como congregação, em uma assembleia, louvando a Deus, na comunhão santa, recebendo de Deus a palavra. É claro que os discípulos ensinavam, como os pastores do Senhor, como os bispos, ensinando as ovelhas sobre o novo evangelho, que era o evangelho de Cristo, as boas novas. E ainda tem gente que diz que não é para ir para a igreja,
Porque a igreja somos nós. Eu sou a igreja. Eu sou templo do Espírito Santo. Igreja é um corpo de várias pessoas se reunindo. Quando o Senhor Jesus Cristo vier buscar, Ele vai buscar quem? A sua igreja. São todos. Não é uma pessoa só. São todos. Mas vamos ler mais. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Paulo, que antes era chamado Saulo, antes de se converter, ele assolava a igreja. A palavra está dizendo, ele assolava uma pessoa só? São várias pessoas, mas está falando assolava a igreja, que são todos que estavam na mesma comunhão. E Saulo perseguia a igreja. Hoje você vai se cansar de ver versículo aqui, falando o contrário do teu pensamento, em nome de Jesus. Você vai deixar de ficar em casa e vai congregar, sentir a presença de Deus. Vamos ler. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, a cada dia cresciam em número. Pois é, depois que o nosso Senhor Jesus Cristo subiu aos céus, os seus discípulos começaram a espalhar a boa nova e faziam igrejas nas casas, nos quintais, nas salas, se reuniam para ouvir a boa nova, falar de Cristo, que Ele venceu, que Ele morreu por nós e que em Jesus Cristo nós tínhamos salvação, nós temos salvação. Então, naquele tempo eles não podiam, eram perseguidos, não podiam levantar templos de tijolos ou grandes templos, mas quando tinha oportunidade, eles pregavam em grandes templos, como o Paulo uma vez pregou num lugar que tinha 3 andares. Um rapazinho que é lá de cima morreu e Paulo foi lá, pelo poder de Jesus Cristo, ressuscitou o rapaz. Caiu do 3º andar. E o tamanho desse templo, dessa igreja? Tinha muita igreja nas casas e o evangelho ia se espalhando. E hoje é a mesma coisa. Tem igrejas em casas, que é chamada reuniões familiares, cultos familiares. E tem igrejas para a gente congregar nas igrejas para ouvir a palavra de Deus, vinda da boca do cooperador, do ancião, ou como nas outras igrejas dos pastores, dos bispos e até de apóstolos, ouvir a palavra de Deus. O próprio Paulo falou sobre isso. Vamos ler. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores e depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. E Paulo fala que dentro da igreja ele dividiu os bispos, diáconos, pastores, anciãos, para pregar a palavra de Deus, os cooperadores. E lá recebia os dons de profecia, de cura, doutores da lei, tudo na igreja. Mas hoje você vai ver versículo aqui. Vamos ler. Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra de língua, ou uma interpretação, tudo seja feito para a edificação da igreja. Eu tenho certeza que Paulo ele entendia muito mais do que eu, muito mais que você e muito mais do que muitos que estão por aí, porque Paulo foi instruído pelo próprio Espírito Santo, um homem que subiu ao 3º céu, viu coisas inefáveis. Ele falou: quando vocês se reunirem, um tem salmo, outro tem profecia, outro fala em língua. Era só uma pessoa ou estavam reunidos numa igreja? Ele diz: faça tudo com ordem e decência para o bem da igreja, das pessoas que estão lá ouvindo, que foram buscar a palavra, que foram louvar ao Senhor, que foram ouvir as instruções, que foram ouvir o evangelho de Cristo dentro da igreja. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações,
para todo sempre. Amém. A esse, glória à igreja. É igreja ou não é igreja? Lá que nós damos glória. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor, louvado seja teu nome. É lá que nós cantamos os hinos. É lá que nós oramos, fazendo nossas petições. É lá que o Senhor revela do céu sua gloriosa palavra. É lá que nós vamos nos encher nossa botija com o óleo que desce do trono de Deus. Na igreja. Ah, mas eu quero ficar na minha casa eu posso me salvar sozinho. Se você fizer tudo corretamente, mas você estando dentro da igreja, você se congregando, se unindo, abraçando os irmãos, a irmandade, será que não é melhor? Lembre que o cordão de 3 dobras é muito mais difícil de quebrar do que um só, não é isso? Aí, mas na igreja pode ter os dirigentes. Vamos ler. Lembre-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a ele, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar contas delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Lembre-se dos seus líderes. Sujeitai-vos aos vossos pastores. Tenham ele da mais alta estima. Quem é esse? Não são os líderes das igrejas? Que estão lá atendendo a obra? Aí você diz, não, eu sou a igreja, eu não preciso de ir para a igreja, que Jesus Cristo não deixou igreja nenhuma. E o que é isso aí? Aí muitos dizem, Jesus Cristo não tem religião, não sabe nem o que significa a palavra religião. Religião é o ato de acreditar em um ser supremo que fez todas as coisas. Será que Jesus Cristo não acreditava no ser supremo que fez todas as coisas? Então ele tinha religião. Se ele acreditava, é claro que ele era o filho dele. Meus irmãos, essas coisas o diabo coloca na sua cabeça para poder te colocar para fora da igreja. E você fora da igreja, você fica abandonado, sem corpo, sem vida. E aí é mais fácil de te derrubar. Então você tem que estar unido, cada um de nós. Você tem que estar unido no corpo que é Cristo Jesus. Ele é a árvore. Nós somos os ramos. E temos que dar fruto. É isso que diz na palavra de Deus. Lá em Apocalipse, lembra? Que quando João olhou e viu aquele homem reluzente, que era o próprio Jesus Cristo, ele disse, eu sou o Alfa e o Ômega. Aí ele disse, escreve para as 7 igrejas. As 7 igrejas, meus irmãos, pelo amor de Deus, será possível que você não entende isso? Vamos ler só um versículo do Apocalipse. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Oh, meus amados, o próprio Jesus Cristo dizendo para mandar as cartas às 7 igrejas que estão na Ásia. Pelo amor de Deus, será possível que você não entende? Teu pensamento está cauterizado com isso? Lembra que o próprio Paulo, quando ele terminava suas cartas, ele dizia, saudai a igreja que está na casa de fulano. Vamos ler para você, não dizer que eu estou mentindo, que eu estou enganando. Vamos ler. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai Epeneto, meu amado, que é as primícias de Acaia em Cristo. As igrejas da Ásia vos saúdam. Saudam-vos afetuosamente no Senhor Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Igreja, meus irmãos, é só igreja. E até quando você está doente, você recorre à igreja. Vamos ler. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, veja, irmandade querida, você, meu irmão e minha irmã que está vendo esse vídeo, o poder que tem a igreja.
Se alguém está doente, chama os presbíteros da igreja. E eles vão lá, unge o doente. Quantos testemunhos lindos de milagres que o Senhor já fez na unção. Ainda diz o seguinte: se a pessoa tiver pecado, será perdoado o pecado. Olha o poder que tem aqueles que congregam na igreja, a liderança da igreja. Abre o teu coração, veja a verdade, não deixe o inimigo trancar a tua mente. E por último, o último versículo que eu vou ler para você é esse aqui. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Meus irmãos, veja bem o que Paulo está falando. Não deixe de congregar, não deixe de se reunir como igreja, ainda mais sabendo que está perto o dia de nosso Senhor Jesus Cristo voltar. Daqui a um tempo, muitos vão querer congregar e não vão poder, porque vocês estão vendo aí, cada dia que passa, o cerco está se fechando. Então, quando chegar a grande tribulação, vai ser difícil. É tão bom quando a gente se reúne, né, na igreja, a gente se ajeita todinho, se arruma, coloca um paletó, uma gravata, ou então uma melhor roupa e vai para a igreja congregar. O próprio rei Davi dizia: eu me alegrei-me quando me disseram, né, tem até um hino, vamos para a casa do Senhor. E lá eu vou buscar a palavra, eu vou fazer alguma coisa, eu vou fazer uma compra, eu vou vender um carro, ou eu vou fazer uma viagem, mas antes eu vou buscar na palavra. O rapazinho que quer se casar vai buscar na palavra, aí chega lá, a palavra vai e fala com ele. Quantas vezes não aconteceu isso comigo, ou com você? Vamos congregar, não vamos deixar nossas congregações, nossas igrejas, né? Eu espero que esse vídeo tenha aberto teus olhos para isso. O diabo está ao derredor querendo te derrubar, querendo te tragar. Cuidado, muito cuidado, porque não é fácil. Então congregue, é lá que a gente ouve a palavra do Senhor, é lá que nós louvamos a Deus com nossos hinos, é lá que nós nos ajoelhamos e oramos a Deus e pedimos: Senhor, tem misericórdia de nós, dispensa do céu os teus dons, na casa do Senhor, tá bom? Esse vídeo vai terminando por aqui. Espero que todos fiquem com a santa paz de Deus. Agradeço também aqueles que sempre ajudam aqui o canal. Que Deus, meus irmãos, abençoe vocês grandemente. Eu não tenho nem palavras para dizer o tanto de gratidão que eu tenho com vocês. Muitos não me conhecem e ajudam, dando pix. São preparações de Deus. Eu não estou aqui fazendo vídeo cobrando dinheiro de ninguém. Não estou. E não sou salariado para isso, não. Eu recebo as preparações de Deus. Se vocês quiserem mandar para mim, Deus que está preparando para mim. E eu recebo com todo amor. Assim também, muitos dos que vêm para mim, eu repasso também. Repasso para os pobres, tá bom? Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero todos no próximo, se Deus quiser. Tô indo nessa. Valeu! 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 Valeu!